Oi, Horácio, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje eu quero falar com você algo que mexe muito com a cabeça das pessoas. O duplo. Mas antes de mergulhar nesse assunto, explica pra gente um pouquinho sobre esse autor, quem é e por que a teoria dele é tão revolucionária. Então, na verdade, o criador, né, desse conceito do duplo, na verdade, o conceito do duplo ele é uma derivação, eu diria até metafísica, de uma teoria física que foi comprovada cientificamente, que é a teoria do desdobramento do tempo, do Dr. Jean-Pierre Guarnier-Mallet, que é um físico francês que tem como área de especialização mecânica de fluidos, se não me engano. Então, o Mallet, ele desenvolveu essa teoria que demonstra que há múltiplos tempos. Existem outros tempos que seriam desdobramentos desse mesmo tempo que nós estamos vivendo. E essa teoria ela foi reconhecida, se não me engano, em 2006, foi até publicada na revista American Institute of Physics em Nova York, quando a teoria possibilitou prever as chegadas de planetóides no nosso sistema solar. Então nós estamos falando de uma teoria física que é reconhecida, mas o próprio Mallet, ele não apresenta esse aspecto metafísico da teoria dele por ser um aspecto que foge do contexto acadêmico e por não ter como confirmar isso. Isso fica na esfera metafísica. Por isso que ele não fala da proposta do duplo abertamente, porque a comunidade científica não iria aceitar uma proposta tão revolucionária que extrapola. Então, Mallet fala sobre o duplo em círculos mais fechados. Ele escreveu 2 livros que falam em detalhes sobre o mecanismo deste duplo, mas é importante frisar que essa proposta do duplo veio de um físico, de um acadêmico. Ele não conta em detalhes como ele chegou nessa ideia do duplo. Ao que tudo indica, ao meu ver, ele teve uma experiência metafísica que fez com que ele pudesse contactar esse duplo. Aí então elaborou toda uma teoria para embasar a mecânica deste duplo. E quando você descobriu essa teoria pela primeira vez? E o que mudou na sua forma de ver e enxergar a realidade? Então, eu tive acesso à teoria do desdobramento do tempo e o livro do Mallet através de uma amiga minha que tinha feito um curso com ele no Chile uma vez. E ela veio toda animada falando da teoria, do duplo. E eu fiquei interessado, algo chamou muita atenção para mim. Eu falei, deixa eu estudar um pouco para ver do que se trata. Aí eu comprei o livro, comecei a estudar e logo de cara eu tive uma experiência muito estranha. Quando eu comprei o livro, eu comprei pela Amazon. E eu comprei pelo meu cartão de crédito e eu recebi a fatura, o comprovante que eu havia comprado o livro, mas constava que eu não havia ainda efetuado o pagamento. Aí eu mandei uma mensagem pro pessoal da Amazon falando, olha, tá aqui o comprovante, eu realmente comprei o livro e tá constando como se eu não tivesse efetuado o pagamento. Aí rapidamente eles me responderam, viram que tava tudo certo e aí, curiosamente, quando eu recebi o livro, eu recebi 2 cópias. Aí já me chamou a atenção, peraí, duplo, 2 cópias do mesmo livro. E o Mallet, ele tinha explicado que quando você começava a entrar nessa frequência do duplo, era comum você passar por experiências que tinham algo duplicado. E eu comecei a viver alguns fenômenos envolvendo essa duplicidade. Ia tomar um café na padaria, quando o atendente me dava uma colher para eu mexer o café, vinha 2 colheres grudadas. Então eu comecei a prestar atenção nesses eventos e eu comecei a notar que eu estava acessando uma energia diferente. Então dali eu comecei a estudar e comecei a colocar em prática para verificar se a teoria se confirmava na prática, né? E para quem nunca ouviu falar, explica de forma simples. O que é o desdobramento do tempo? Então, o desdobramento do tempo é parte da premissa de que existem múltiplos tempos e esses outros tempos seriam tempos subliminares à nossa percepção, né? O Mallet dá um exemplo bem interessante usando a metáfora dos frames de filme. Nós percebemos apenas 24 frames por segundo, o 25º nós não percebemos, ele é subliminar à percepção. O que quer dizer subliminar? Ele não está sendo percebido, né? Ele fica abaixo do limiar do nosso consciente. Então você não percebe, mesmo estando lá. Analogamente, nós estamos vivendo em múltiplos tempos, só que esses outros tempos, eles não são perceptíveis pelo nosso consciente. E segundo Mallet, o duplo seria um aspecto nosso que se manifesta em um outro tempo, que é um tempo muito mais rápido e subliminar a este nosso tempo. Ok, então todo mundo tem um duplo, mas o que isso significa na prática? Como esse duplo opera? Ok, então o duplo, só para deixar claro, segundo o Mallet, ele seria um aspecto nosso mesmo, não seria algo separado de nós. Então, o próprio nome já diz, é um duplo, uma duplicata sua, que seria um aspecto ondulatório.
um aspecto mais energético, mais flexível do que nós. Se nós considerarmos a dualidade onda-partícula na física, a partícula ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Se nós usarmos essa analogia, nós podemos também entender que nós temos o aspecto particular, que é esse aspecto aqui físico objetivo, operando no tempo objetivo, e nós teríamos um aspecto ondulatório, que opera num outro tempo. E esse aspecto ondulatório, ele seria o que o Mallet chama de duplo. Então, segundo o próprio Mallet, esse aspecto ele se manifesta num tempo muito mais rápido, o que permite com que ele investigue e explore os múltiplos futuros possíveis em um tempo muito curto do nosso tempo. Então, por exemplo, 1 segundo do nosso tempo objetivo, no tempo subliminar que o duplo se manifesta, pode conter bilhões de segundos. Então, ele consegue viver múltiplos futuros possíveis em um tempo muito curto do nosso tempo. Pelo que eu tô entendendo, então, o duplo já viveu o que a gente ainda vai viver. É mais ou menos assim? E se for, como que fica o livre-arbítrio? Tá, na verdade, quando a gente fala que o duplo ele consegue explorar os diferentes e múltiplos futuros possíveis, é como se ele fosse capaz de avaliar aonde cada linha de tempo alternativo desemboca. Então ele consegue compilar e analisar qual dessas linhas temporais, qual desses futuros possíveis seria o melhor para nós. Então, quando ele extrai uma síntese dessa investigação, ele já sabe qual é o melhor caminho para nós. E se nós soubermos como entrar em conexão com esse duplo, nós podemos receber essa síntese que o duplo está enviando do futuro para redirecionarmos na direção daquela experiência, daquele, entre aspas, destino que vai ser o melhor em termos de aprendizado, em termos de crescimento, em termos de experiência de vida. E como a gente se comunica com esse duplo? Tem alguma técnica específica? Então, na verdade, existe uma espécie de mecanismo que você pode aplicar para estabelecer conexão com o duplo e entregar, digamos assim, as suas questões para que ele te ajude a solucionar. Inclusive, eu tenho um treinamento completo explicando em detalhes como isso funciona e como você pode então aplicar esse mecanismo. O Mallet, ele não ensina uma técnica, uma receita. Ele ensina um processo, não é, para você aprender a entrar no estado que é o estado adequado, no horário que é adequado e usar o mecanismo para que você comece a solucionar as suas questões no seu tempo. Tudo se resume em receber uma informação do futuro para atualizar o seu momento presente para melhor. Por que tem gente que tenta se conectar com o duplo e não consegue? Qual o bloqueio mais comum? As pessoas que não conseguem se conectar com o duplo e obter resultados, certamente um dos pontos mais recorrentes que eu vejo é porque a pessoa não está entrando no estado ideal para que isso aconteça. Não basta só você pedir ao duplo para ele interceder numa questão sua. Você precisa estar no estado que viabilize isso. Então, uma coisa é o momento que você se conecta com este duplo e você então descreve uma intenção clara. Isso eu explico com muito detalhe no curso, no treinamento. Outra coisa é você estar no estado ideal que te habilita a estabelecer essa conexão, percebe? Então, o que mais limita as pessoas é isso, porque a pessoa às vezes lê o livro lá do Mallet e aplica, se bem que o Mallet explica muito da importância do estado para fazer o processo, mas a pessoa ela ouve falar disso num vídeo na internet e ela apenas acha que é só chegar, pedir o duplo e tudo certo. E não, você precisa estar num estado que vai te dar as condições de realmente estabelecer essa conexão. É algo extremamente simples, não é nada mirabolante. Qualquer pessoa, sem entender o conceito em si, é capaz de fazer isso. Só que é importante entender o mecanismo para você começar a colocar na aplicação prática. Dá um exemplo concreto. Alguém que trabalhou com duplo e teve resultado tangível na vida. Olha, tem um caso que eu vou até citar do próprio Mallet. Ele cita isso no livro dele. Você imagina um físico, um PhD em física, se expor nesse nível, relatar uma experiência de cunho metafísico. Então, eu volto a dizer, nós estamos entrando num terreno profundamente metafísico. Você pode chamar isso de pseudociência, porque a ciência não tem vetores para observar e explicar isso, tudo bem. Você pode chamar de pseudociência, mas o Mallet não está preocupado com a avaliação
de um acadêmico, isso é pseudociência. O que importa é que funciona. Você pode dar o nome que você quiser. Eu também não estou preocupado se você taxa isso de pseudociência. O que importa para mim é testar, verificar e aplicar. Eu acho que postura científica parte disso. É você deixar os seus preconceitos de lado, mesmo a ciência convencional não explicando. Peraí, deixa eu colocar isso na prática. Deixa eu viver a experiência em primeira pessoa. Malê conta um caso interessantíssimo de uma aluna, se não me engano, uma senhora que estava com câncer e ela aplica o processo do duplo e esse câncer em pouquíssimos dias desaparece, como se ela nunca tivesse tido a doença. Porque o Malê, ele coloca que o duplo, ele age para restaurar o equilíbrio da vida. Então, da mesma forma que aquele câncer foi o resultado de uma informação desorganizada, você pode receber uma informação que vai organizar o teu sistema, vai organizar a sua vida, vai organizar o teu corpo. E essa informação, ela vem daquele futuro possível em que naquele futuro possível você é uma pessoa saudável. E o duplo, então, ele conecta aquela informação e transfere para você, e você então recebe essa síntese, e se todo o processo ocorrer da forma adequada, você então começa a viver a atualização. Então, tudo se resume nisso. Uma informação do futuro capaz de atualizar a sua realidade presente para melhor. Quando a gente pensa na nossa vida prática, por exemplo, fazer a conexão do duplo para trabalhar a área da prosperidade, conectando dinheiro, abundância, oportunidades, como que faria essa relação? Como se comunicaria com o duplo? É possível, você pode aplicar o duplo para qualquer questão da sua vida. Para uma questão de uma dívida, questão financeira, questão afetiva, questão de saúde, questão de insônia, enfim, você pode aplicar para restaurar o equilíbrio daquela área. Então tudo gira em torno disso. Se eu estou com uma situação que não está indo bem, aquela situação ela está em desequilíbrio. E eu posso acessar uma informação que restaure o equilíbrio. Porque a natureza da vida é a saúde. A natureza da vida é o equilíbrio. Isso é uma lei universal. Tudo no universo tende ao equilíbrio. Por mais que você está fomentando caos, existe uma tendência no universo de retorno ao equilíbrio. Então você pode, através desse aspecto seu, o duplo, atuar para que o equilíbrio seja restaurado. E na prática, você pode ter a confirmação direta de que isso realmente funciona. Pelo que eu estou entendendo, o princípio, independente da área, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, exatamente. Então você pode focar naquela área que você quer resolver. Todos nós temos prioridades, né? A gente sabe qual é a área que nós queremos resolver, que para nós é a área naquele instante que é prioridade. Então foca naquela área, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela afetiva, e começa a trabalhar. E o interessante é que você não precisa fazer só para uma coisa. O processo ele é muito flexível, você pode usar o duplo para várias questões. Você pode focar para resolver a área X, a área Y, e não tem limites. Você pode se dedicar para ir resolvendo as áreas da sua vida da maneira que você achar melhor. Pelo que eu estou entendendo, então, é muito mais efetivo essa comunicação com o duplo do que um processo de visualização criativa, por exemplo? São processos distintos, né? Ambos funcionam. O processo duplo, ele envolve, ao meu ver, uma abertura maior, porque é algo muito novo, pouco explorado, pouco conhecido, então é comum ter mais resistência em admitir. E eu volto a dizer, não é o professor Horácio aqui que está falando, eu estou me baseando em uma teoria, em um estudo de um físico que é o Jean-Pierre Guarnier Mallet, né? Então eu estou me baseando nesse estudo e na teoria que ele mesmo desenvolveu. É o que eu sempre digo, aplica, teste, viva a experiência. Editor, eu gostaria que você colocasse aqui na tela para todo mundo ver o livro do duplo. Que daí quem tiver interesse em estudar pode procurar mais. Sim, que é o livro, é o livro principal dele, que é Mude o Seu Futuro através das aberturas temporais. Isso. Então, é um livro que já tem em português, você consegue comprar o livro em português e estudar. Tem uma parte do livro que é bem complexa, porque ele fala muitas equações matemáticas que levaram às conclusões que ele teve, às compreensões que ele teve. Mas o livro ele vai dar um panorama geral e um bom entendimento sobre o que é o duplo e como o duplo opera e funciona. E aproveitando, você
Professor, tem um treinamento completo sobre o duplo. O que tem nesse treinamento que as pessoas não vão encontrar só nos livros, por exemplo, do Malê? Então, no treinamento, eu detalho bastante o processo com uma abordagem bem didática. Esse é um ponto positivo, porque o Malê, por ser um cientista, a abordagem, quer queira, quer não, ela é sempre mais rebuscada, até pelo embasamento que ele tem como físico. Então, esse curso, eu tive a preocupação de torná-lo o mais didático possível para que qualquer pessoa entenda. E além da abordagem didática, eu ofereço os exercícios práticos que eu testei e vi que funcionava, para que a pessoa ela comece a exercitar. Ou seja, tem exercício para você chegar no estado ideal. Eu desenvolvi uma espécie de código para você ativar dentro de você para que essa comunicação entre o duplo aconteça. E dou dicas práticas também em relação ao melhor horário para se fazer esse tipo de exercício. Então, o curso ele não é só um curso teórico, ele tem toda a abordagem prática junto. Então, é um curso super coeso, com bastante informação e um curso super agradável de fazer, que não é cansativo, porque você vai ter exemplos práticos, vai ter um bom entendimento, o suficiente para você então aplicar na prática o processo. E vou até aproveitar a oportunidade também, né? Nessa era que a gente está vivendo, existe uma obesidade, né, de conhecimento, de informações. As pessoas acabam que comprando, é um problema da nossa era, né? As pessoas compram muito curso e acabam deixando de lado, porque quando elas começam o curso super empolgadas, mas quando elas se deparam, são muitas e muitas aulas, aquele curso infindável. E aí, nessa proposta, né, do professor, o curso é um curso bem rápido, né? Um curso que tem todos os elementos, né? Porque eu conheço o curso, eu já fiz o curso, mas que você acaba rapidamente e já consegue aplicar. É isso mesmo, professor? É isso, a gente fez propositalmente um curso bem prático, bem objetivo. A ideia era entregar um curso que fosse realmente rápido. Então, as aulas não são longas, são aulas que eu passo muita informação, mas de forma muito didática, e você consegue então executar todo o curso de uma forma muito rápida, porque o curso ele foi pensado para os tempos de agora, né? Onde nós vivemos um estilo de vida muito frenético, as pessoas elas estão cada vez com menos tempo e estão cada vez com menos paciência para assistir vídeos. Pensando nisso, a gente fez aulas bem práticas, bem rápidas, de modo que a pessoa consiga assimilar a informação e construir a visão geral para que ela possa aplicar na prática. E por que você decidiu atualizar o treinamento agora? O que mudou desde a primeira versão? A primeira ideia foi essa: desenhar um curso que fosse rápido, para as pessoas terem acesso à informação, entendimento rápido e poder aplicar o quanto antes na prática. Segundo, que eu estou sempre investigando, estou sempre tendo novos insights. A compreensão de um mesmo assunto ela vai ganhando mais profundidade. Então, esse treinamento ele está com um nível de compreensão mais apurado. Então, quem fizer vai perceber dicas ali, detalhes que não tem no primeiro treinamento, que fazem toda a diferença. E, professor, para quem é esse treinamento? Tem algum pré-requisito ou qualquer pessoa consegue aplicar e entender? Sim. Esse treinamento é para toda e qualquer pessoa que está disposta a passar por uma mudança de realidade, a transformar a sua vida e que querem avançar para uma vida melhor. Então, independente da faixa etária, independente da sua formação, esse curso é um curso aberto. Tudo que é necessário é que você tenha boa vontade em ouvir as informações e aplicar os exercícios. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo isso agora e sentiu que o duplo faz sentido, o que você diria? Eu diria que o destino não está traçado. Você não tem um único destino. Você tem infinitos destinos possíveis e cabe a você se abrir para viver aquele que é o melhor dentre infinitos outros. E, professor, se as pessoas quiserem saber agora mais sobre isso, esse assunto que é tão fascinante, como que elas fazem? Inclusive, eu queria até fazer um convite, porque agora no dia 9 de novembro nós vamos ter um grande evento, que vai ser uma aula muito especial que eu vou ministrar, e eu
farei também uma ativação voltada para a prosperidade e depois eu vou apresentar uma grande proposta para que você tenha acesso a esse treinamento do duplo, inclusive de forma vitalícia, e também o acesso a um outro treinamento e a um acompanhamento que é a minha mentoria Quantum Evolution. Então, para você que quer fazer parte disso, quer ter acesso a esse treinamento, clique aqui no link na descrição desse vídeo e venha fazer parte deste grande movimento que já começou.